Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço, para quem quer escalar um SaaS, né? Quer crescer, ganhar dinheiro, ter lucro. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como ter um software como serviço lucrativo. E aqui a gente tem que entender sobre lucro também, porque as pessoas não sabem o que é lucro, né? Então, vou contar para vocês o que é lucro, como pensar a tua empresa para ser uma empresa lucrativa e o que tu pode fazer para tornar a tua empresa de software como serviço lucrativo. Então, se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, tá? Isso me ajuda bastante a empresa, aqui o Vivendo de SaaS a crescer. Então, coloca um comentário, nem que seja SaaS, SaaS ali nos comentários, para crescer esse canal aqui, o Vivendo de SaaS, tá? Então, deixa eu contar uma história sobre lucro antes, para ilustrar um pouco esse vídeo aqui. Eu estava na quinta série, numa escola aqui na minha cidade, percebi que o bar da escola não vendia chicletes e eu tive uma ideia de empreendedorismo. Eu comprei chicletes no mercado e comecei a vender chicletes na escola, na quinta série. E deu certo o negócio. Comecei a vender, os meus colegas compravam. Durou um tempo até que alguém me denunciou para o diretor. Fui lá no diretor e ele começou a me questionar, né, por que eu estava fazendo isso, o que era. E ele estava certo, no final das contas ele estava certo, né, em questionar tudo isso. E me perguntou, eu lembro que ele me perguntou de um jeito, eu não lembro exatamente a pergunta, mas ele não conseguia entender como que eu estava fazendo, porque ele achava que eu não entendia o conceito de lucro, de vende algo mais caro do que eu comprei e que dessa maneira eu tenho um lucro, né? E daí ele me proibiu de vender chicletes na escola. Anos depois, casei com a sobrinha dele, né? Então, coincidências da vida, mas eu não pude mais vender chiclete na escola. E por que eu estou falando, então, de lucro? Porque as pessoas, adultos, não sabem como que funciona um lucro de uma empresa. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que produto não tem lucro. Tá? Vou repetir, produto não tem lucro. O que tem lucro são empresas. E isso é importante que tu saiba, porque nas mentorias que eu tenho dado, eu percebo que os empresários têm essa dificuldade. Eles falam, olha, eu estou tendo 40% de margem de lucro no meu produto. Né? Eu, cara, me explica mais sobre isso e no final das contas eu descubro que é uma margem de contribuição e é diferente da lucratividade na empresa. Como que tu vai saber a lucratividade da empresa? Através de um relatório contábil chamado DRE, tá? Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Vamos definir, antes de começar a falar sobre lucratividade, definir o que é lucro, tá? Lucro é a receita menos a despesa. É basicamente isso. É a receita da empresa num período, digamos no ano, menos a despesa do ano. Isso é o lucro. E daí tu vai ver a proporção ali e vai saber quanto por cento de lucro tu teve na empresa. É basicamente isso, é isso que tu tem que se preocupar. Pode ser que nas tuas decisões como empresário algum produto vai ter prejuízo, mas a empresa vai ter lucro. E pode acontecer também ao contrário de um produto ter lucro, na verdade, lucro do jeito que as pessoas chamam, né? Mas ter uma margem de contribuição positiva e a empresa ter prejuízo. Então, tu precisa saber disso. Lucro é empresarial, tá? Então, vamos falar agora primeiro, já que é receita menos despesa, vamos falar sobre a receita. Como que a gente pode aumentar essa receita para ter lucro, né? Então, é a receita menos despesa. Primeiro a gente trabalha a receita para aumentar, depois a gente trabalha a despesa para diminuir e dessa maneira vamos ter lucro. Então, primeira coisa, para gerar receita, tu tem que vender mais. Né? Então, para vender mais, como que tu pode trabalhar hoje? Propaganda paga, ligação fria, marketing de conteúdo. Isso aqui eu falo em vários vídeos, eu não quero entrar a fundo cada um desses pontos aqui de como fazer, mas é basicamente isso, meios de tu gerar leads para o teu site, para as pessoas conhecerem teu software e de repente converter em vendas. O principal, isso aqui todo mundo estuda, todo mundo tenta de alguma maneira fazer propaganda paga, fazer marketing de conteúdo. O pessoal tem muito influenciador que ensina bastante sobre isso na internet. Não é o grande problema das empresas de SaaS, acredito eu. Não que eu esteja dizendo que todo mundo consegue fazer da maneira perfeita, mas todo mundo estuda sobre isso. Isso que eu quero falar.
tá? O grande ponto aqui que eu vejo que as pessoas empacam é no processo de venda, em contratação da equipe de venda e processo de venda. Um erro comum é que o fundador pensa que vai montar uma empresa, um software, lançar na internet e o software vai se vender sozinho. Só que eu quero te dizer que tu está no Brasil. Tu não está nos Estados Unidos. Brasil é diferente. Não é à toa que o WhatsApp, né, o áudio do WhatsApp fez tanto sucesso no Brasil. Porque brasileiro quer falar, quer ser ouvido. Brasileiro quer ouvir a voz, quer olhar olho no olho para comprar. Se tu tá só trabalhando com venda online, que a pessoa entra no teu site e compra sozinho, tu tá deixando dinheiro na mesa. Cedo ou tarde, tu vai ter que montar uma equipe de vendas. Eu sei que vocês não gostam disso, vocês não querem contratar pessoas, né? Eu sei muito disso. Não querem contratar pessoa, mas enchem de programadores dentro da empresa, né? Eles enchem de programadores para desenvolver cada vez mais funcionalidades, acreditando que com mais funcionalidades eles vão vender mais. Para vender mais, tu precisa mostrar o teu software para mais pessoas diariamente, criar um processo. Digamos que tu vai tentar falar com, digamos, 6 pessoas por dia. Tu vai entrar em reunião com 6 pessoas por dia, tá? Um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde. É isso. Se tu fizer isso todos os dias da semana, todos os dias úteis, ou, sei lá, 3 vezes por semana, porque tu vai, sei lá, usar terças e quintas para fazer outro trabalho, é impossível tu não vender, a não ser que teu software seja muito ruim. Se tu falar com 6 clientes, segunda, quarta e sexta, é impossível tu não vender. Então, como que tu vai fazer isso? Visitando clientes, ligando para clientes, usando a técnica milenar PPT, pega a porra do telefone e liga, né? Então, é dessa maneira. Então, pensa na possibilidade de contratar gente. Tu não precisa sair contratando CLT, contrata alguns estagiários. Tá? Outra coisa, ontem eu estava dando uma mentoria, o pessoal estava pensando em começar a montar uma equipe de vendas, eles têm tudo pronto, software muito bem feito, layout lindo do software deles, eles têm a equipe de marketing, eles fazem tudo direitinho, mas não tem equipe de vendas e a empresa deles empacou. Como que eles querem resolver com a equipe de vendas? Eu acredito que é o que eles têm que fazer mesmo e que vai dar certo. Então, pensem sobre isso. Não pensa só em código, não pensa só em funcionalidade, pensa em vender e de repente tu vai precisar montar uma equipe de vendas e estruturar como uma linha de produção. Tantas reuniões por semana vão ser entregues ao vendedor, o vendedor vai fazer tantas reuniões e vai fechar tantos negócios. Dessa maneira, tu pode vender mais. Próximo ponto aqui seria precificação, tá, do teu software para aumentar a receita. E eu vejo que os empresários têm dificuldade com isso, com precificação. Dentro da plataforma Vivendo de SaaS, o link está aqui na descrição do vídeo, eu tenho uma aula só sobre precificação de software como serviço. Existem 3 níveis de precificação: por uso, por cliente e por plano, tá? Então, se tu usa esses 3 níveis de precificação, teu SaaS tende a crescer mais. Tem estudos que mostram que as empresas de software como serviço que usam esses 3 níveis de precificação crescem muito mais. Então, eu recomendo que tu assista essa aula, assina a plataforma e vai assistir essa aula. Mas vamos falar um pouquinho sobre precificação. Cuidado ao cobrar barato demais. O brasileiro gosta de cobrar barato demais. O sonho deles, eu vou conquistar o mundo com um software muito barato. Eu vou fazer uma cópia do software do concorrente e vou cobrar mais barato e dessa maneira eu vou crescer muito. Tu não precisa cobrar barato, tá? Inclusive tem uma frase, agora deixa eu ver se eu lembro da frase certinha, que é assim, ó, se tu vai se diferenciar com preço baixo, isso é um problema porque pode vir alguém e conseguir fazer um preço mais baixo, tá? Então é um problema, tu não consegue se posicionar no mercado como um preço baixo para sempre. De repente não é sustentável. Muitas vezes não é sustentável. Mas existe no mercado posicionamento para ser o mais caro. O meu software é o mais caro. Não é para qualquer um. Tu entende que isso é um posicionamento de marca e pode funcionar muito mais do que ser barato? Então pensa sobre isso. Cuidado ao cobrar barato demais. Hoje eu não faria nenhum SaaS por menos de R$50 por mês. Por que eu não faria?
Porque existe uma coisa chamada CAC, custo de aquisição de clientes. Se tu vai gastar com propaganda paga, com marketing de conteúdo, com ligação fria, um CAC tão um custo tão não é CAC nem custo, um preço tão barato não paga esse CAC. Então tu tem que pensar sobre esses números e eu cobraria no mínimo R$50 e R$50 já está muito barato. Aumenta esse preço, 100, R$200, tá? Pensa sobre isso. Eu acho que se o cara pagaria R$50, ele também pagaria 60, ele também pagaria 70. Por que não? Testa o teto, fica sempre testando o teto do preço do teu software, né? Então, tu vendeu por 50 hoje, tenta um cliente por 60. Outra coisa, faz uma ancoragem de preço. Digamos que tu quer vender por R$80 o teu software. Começa a cobrar 100. Lá na conversa com o cliente vai pedir desconto, daí tu vende por 80. Mas vai ter clientes que não vão pedir desconto e vão fechar por 100. Né? Então tu pode fazer isso. Outra coisa sobre precificação, aumenta o preço de cliente antigo. Passou um ano, faz o teu contrato lá que tu tem o direito de aumentar o preço uma vez por ano. Por exemplo, aqui a gente aumenta o preço conforme o IGPM. A gente aumenta o preço uma vez por ano. Tá? Faz isso que tu vai perceber que vai ter um churn muito menor do que tu imagina. Eu lá no início pensava, se aumentar o preço, os clientes vão reclamar muito e vai ter muito cancelamento. Não é verdade. Se tu vir aqui falar com uma equipe de financeiro aqui da empresa que cuida de cobrança de cliente, atende os clientes lá, tu vai perceber que é muito menos do que tu imagina. E também o cliente liga reclamando, diz que vai cancelar, a gente volta para o preço antigo, ele fica feliz, a gente não tem cancelamento, mas os outros clientes continuam pagando mais caro. Entendeu? Dá para fazer isso, faz uma vez ao ano, nem que seja. Aqui todo mês eu faço, porque todo mês eu vendo, então todo mês passou um ano da compra de um cliente e eu aumento o preço. E tu pode ganhar mais dinheiro dessa maneira. Próximo aqui que seria, então, as despesas. A gente já viu, então, como aumentar a receita, um básico de como aumentar a receita. Agora vamos ver como que tu pode fazer para diminuir as despesas. Não, então, o que eu estava falando antes, não confunda lucratividade com margem de contribuição. Produto tem margem de contribuição e empresa tem lucro. Por que eu estou enfatizando isso? Porque terminologia é importante. Tu vai procurar conteúdo na internet, às vezes, para resolver um problema, tu não sabe a terminologia e tu tem dificuldade de achar. Quando tu sabe os termos corretos, as coisas ficam mais claras, tu vai conseguir se comunicar melhor aí com vocês, né, entre a própria equipe, para buscar conteúdo, para ler livros. Então é importante tudo isso. Por exemplo, quando eu descobri o termo inside sales. Eu não sabia, eu queria montar uma equipe de vendas interna na minha empresa. Eu não conhecia o termo inside sales lá há muito tempo atrás, 2010, 2011. Quando eu descobri esse termo, eu achei conteúdo sobre esse termo, fui estudar sobre isso daí e com o tempo eu consegui montar uma equipe de vendas. Então saiba disso, lucratividade e margem de contribuição são coisas diferentes, tá? Então, onde que empresas de SaaS perdem controle nas despesas? Uma coisa que eu perdi controle já no passado, que eu gastei demais, que eu desperdicei dinheiro, foi gasto com propaganda paga. É muito fácil tu gastar dinheiro com propaganda paga, de uma maneira errada. Lá no início eu usava muito o Google, e daí, para propaganda paga, lá em 2010, 2011, 2012, eu usava muito o Google. E daí eu comprava na busca ali, né? Por exemplo, tu procurava controle de estoque, meu software tinha que estar em primeiro lugar. Então eu colocava o dinheiro ali e acontecia de algumas palavras-chave trazerem pessoas que não iam comprar. Por exemplo, eu comprava a palavra-chave nota fiscal, vinha gente procurando nota fiscal paulista, nota fiscal carioca, nota fiscal gaúcha. E isso eram programas do governo que eles premiavam quem pedia nota fiscal. Então era um cara querendo prêmio, não tinha nada a ver com o empresário buscando um software de emissão de nota fiscal. E eu perdia dinheiro aí. Então eu tinha que ir lá, ficar revisando as palavras, tentando entender, tirando, e às vezes eu não fazia. Isso é só um exemplo, né? Tinha vários exemplos de coisas que atrapalhavam a minha propaganda e, no final das contas, acabava fazendo que eu perdesse muito dinheiro com propaganda paga. Então fica de olho em propaganda paga, se possível tenha um gestor de tráfego ali cuidando
isso ali, alguém experiente que saiba cuidar a propaganda paga, porque é muito fácil da gente perder dinheiro. Cuida o CAC, custo de aquisição de clientes, tá? Como que tu vai fazer isso? Tu vai pegar o gasto que tu está tendo com propaganda paga, com marketing de conteúdo, com tudo, com funcionários que tu está tendo para vender, né? Então, sei lá, cara, uma equipe de suporte não está no CAC, um vendedor está no CAC. E tu vai sempre calcular o custo de aquisição de clientes para ver se esse CAC não está aumentando. Já aconteceu comigo de o CAC está aumentando, eu não estar percebendo, porque eu estou no dia a dia fazendo outras coisas, e quando eu vi o CAC estava nas alturas, né? Então, cuida isso sempre para tu organizar a tua empresa e ficar cuidando isso para evitar isso, né? Então, até fazer o CAC por canal de venda. Digamos que o marketing de conteúdo. A gente pensa que marketing de conteúdo não tem custo. Tem custo. Então, tu vai ter que ficar olhando se o marketing de conteúdo está dando retorno, se a propaganda paga está dando retorno, se tu usa a propaganda paga pela Meta e pelo Google, qual está dando mais retorno. Então, se tu está fazendo o custo do CAC, tu pode fazer até uma coisa mais tosca em relação a controlar o custo do CAC, que seria o quanto tu está gastando de propaganda paga dividido pelo total de clientes vendido por aquele canal. Né? Não é a maneira mais perfeita, mas já te dá uma maneira rápida de calcular ali, ter uma noção geral. O certo seria fazer todos os cálculos, né? Por exemplo, se tu tem um software de controle de leads, ele está dentro do CAC, sei lá, o RD Station, HubSpot, Lead Lovers, qualquer um, está sendo usado ali, ele faz parte do CAC, porque é para captação de clientes. Tá? Então, seria isso que tu tem que cuidar, então, de propaganda paga. Ver se o público não está mal segmentado, se não está dando retorno fraco. Outro custo alto que tu vai ter e tu tem que ficar cuidando, folha de pagamento. Por quê? Porque às vezes a gente contrata alguns funcionários, dá certo, começa a vender mais, as coisas começam a dar certo. Daí tu se empolga, começa a contratar mais gente, achando que se eu contratar mais gente, eu vou ter mais vendas. E eu fiz isso, exatamente isso. E daí funcionou até um patamar, depois daquele patamar eu contratava mais gente e não aumentou as vendas. Daí eu fiz um controle através do DRE. DRE é um relatório chamado Demonstrativo de Resultado do Exercício. É só pedir para o teu contador que ele vai te dar esse DRE. Se tua contabilidade está certinha, se tu não está sonegando nada, né? Se tu está fazendo a contabilidade certinha, tu tem esse DRE certinho. E eu não estou sendo, como é que eu vou te dizer, purista aqui de que tu tem que fazer tudo certinho para... Sabe? Eu também não gosto de pagar imposto, mas eu faço tudo certinho porque eu quero dormir à noite e não quero me incomodar, mas eu também não gosto desse monte de imposto. Mas, então, eu faço tudo certinho, eu tenho o DRE certinho, eu pego o DRE a cada trimestre e coloco numa planilha. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E comparo cada linha do DRE. E comparo, por exemplo, aumentou a receita cada trimestre. Daí aumentou o gasto com funcionários de folha de pagamento. Eu comparo mês a mês e comparo a lucratividade lá embaixo. Então, eu aumentei o gasto com folha de pagamento, mas a proporção de lucratividade não aumentou. Opa, já aconteceu isso comigo e daí eu demiti gente, porque eu estava vendo que eu não estava sendo eficiente com aquelas pessoas ali, não estava dando certo, enxuguei um pouco a equipe para fazer a empresa voltar a crescer. Então, folha de pagamento. Tu tem que ficar, então, cuidando todos esses números ali. Eu recomendo, se tu quer aprender mais sobre como controlar despesas, olhe um livro chamado Dobre os Seus Lucros, do autor Bob Fifer. Tá? Eu acho que é Fifer, F-I-F-E-R mesmo. Tá? Procura aí na Amazon, Dobre Seus Lucros, do Bob Fifer. Eu gosto desse livro, eu não concordo com tudo que está naquele livro, tem coisas ali que eu acho meio demais, como, por exemplo, eles incentivam tu a atrasar o pagamento para fornecedor para conseguir negociar um valor menor. Sou contra isso, né? Se tu está devendo, eu sou a favor da gente pagar em dia o fornecedor, mas do resto ali que ele fala, eu acho muito legal aquele livro ali, recomendo que tu leia esse livro, se tu quiser aprender mais sobre como organizar a tua empresa e diminuir as despesas. Tá? Seria bom que todos os sócios da tua empresa lessem esse livro para organizar o financeiro da tua empresa. Deixa eu ver se tem mais algo para falar para vocês aqui. Eu acho que era isso por hoje, sobre como ter uma empresa de SaaS lucrativa. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se tu quer escalar a tua empresa mesmo,
dá uma olhada na plataforma Vivendo SaaS ali que tem conteúdo importante que vai te ajudar a escalar a tua empresa de SaaS, tá? Isso aqui é só um esboço de tudo que eu tenho para falar para vocês. Lá tem o conteúdo real de como tu pode realmente escalar uma empresa de SaaS. Se tu quiser também uma mentoria comigo, eu vou deixar aqui na descrição meu WhatsApp, entra em contato comigo, é uma mentoria paga, 1 hora de conversa, eu e tu, falando sobre a tua empresa de software como serviço, de como escalar. Tenho feito várias dessas, sabe que eu estou aprendendo muito nessas mentorias, com várias pessoas aqui, com vários empresários. No final, eu acabo aprendendo muito e estou gostando bastante de fazer essas pequenas mentorias com empresários, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos.